Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direto do Centro Islâmico do Paraná, na Mesquita de Jardim Botânico, nesta série O Islã em Foco, onde estamos esclarecendo os fundamentos da crença islâmica. Vamos entrar agora no mundo dos anjos. O mundo dos anjos, que é um dos pilares do Islã, um dos pilares da fé, que são 6. Crer em Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no dia do juízo final, na predestinação. O segundo pilar é o pilar a fé nos anjos. A crença nos anjos, nós sabemos que ele é um dos pilares da fé. A pessoa não será muçulmana se não acreditar nos anjos. Surah número 2, versículo 177. Fala: a virtude não consiste em olhar para o Oriente e para o Ocidente, porém a virtude é crer em Allah, no dia do juízo final, nos anjos. Surah 2 também, versículo 285. Fala o seguinte: o mensageiro de Deus crê em Allah, e nos seus anjos e nos seus livros. Surah número 4, versículo 136. E quem negar Allah e os seus anjos, seus livros, seus mensageiros, esses terão se desviado e terminarão no inferno. Surah 4, versículo 136. Então a crença nos anjos é um dos pilares da fé. Imagine, nós acreditamos num Deus, num livro, o Corão, num mensageiro, e quem é que transmitiu isso? Foi através do anjo. Hoje nós vamos falar desses 4 pontos principais na fé nos anjos. Quando falamos acreditamos nos anjos, o que isso representa para nós muçulmanos? Fé em sua existência. Os seus nomes mencionados no Alcorão e na Sunna, as suas características e a sua atribuição e função. Quando falamos fé em anjos, estamos falando o que acreditar e de que forma acreditar. Sua existência, seus nomes, suas características e suas atribuições e funções. Primeira delas, cremos na existência dos anjos. Deus mencionou no Alcorão, o mensageiro de Deus mencionou na Sunna. Todas as religiões mencionaram os anjos. Os anjos são mensageiros de Deus, são servos de Deus, obedientes. Os anjos são soldados de Deus. Anjo em árabe é malak. Malak, plural malaika. Então quando você escutar malaika, quer dizer anjos, plural. Anjo, malak. A origem da palavra em árabe malak, quer dizer anjo, vem de al-aluka. Al-aluka ou al-alak, aluka, significa também em árabe mensagem. Então os anjos são os mensageiros de Deus. Bom, acreditamos na existência dos anjos. Primeiro, é um dos pilares da fé. Cremos também no nome dos anjos. Dos anjos têm nomes. Alguns nós conhecemos. Nós, muçulmanos, não inventamos nome para os anjos. Não inventamos nomes. Acreditamos nos anjos da forma que Deus revelou em seu livro, no Alcorão, e na forma que seu mensageiro ensinou. Não da forma que convenhamos. Então, acreditamos no anjo Gabriel, em árabe Jibril. O Gabriel, é aquele que transmite a mensagem de Deus. Acreditamos no anjo Micael, o anjo Miguel, que é o anjo carregado por Deus, pelos ventos, por fazer a chuva, trazer a chuva, as nuvens. O anjo Israfil, que é o anjo encarregado de soar a trombeta. Tem no Alcorão mencionado um anjo chamado Harut e Marut. Tem os anjos que são guardiões do inferno, guardiões do paraíso, tem o anjo da morte. Tem muitos, muitos anjos. Quantos anjos existem no céu? Só Allah sabe. Ninguém sabe a quantidade dos anjos, a não ser Allah. Quais são as características dos anjos? Primeiro, os anjos foram criados de luz, nur. Os anjos foram criados de luz. Surah 55, os primeiros versículos falam.
Os anjos foram criados de luz. Eles não têm desejos físicos. Eles não procriam. Os anjos não têm o livre-arbítrio, ou seja, o livre-arbítrio deles não é como o nosso. É limitado. Eles sabem o que é errado e sabem o que é certo. Porém, os anjos temem Allah. São obedientes a Allah. Observam os mandamentos de Allah. Os anjos têm asas. Surah número 35, primeiro versículo. Tem anjos que têm uma dupla de asa. 3 e 4 duplas de asa. Os anjos, eles podem tomar forma física. Eles podem tomar forma física. Exemplo, quando os anjos vieram ao profeta Abraão, vieram em forma de pessoas. O profeta Lot, vieram em forma de pessoas. Os anjos chegaram ao profeta com a Virgem Maria, como pessoas. Um anjo, Gabriel, vinha até o profeta Muhammad na figura de um homem, chamado Dihya. Dihyatul Kalbi, esse homem, o anjo, quando chegava ao profeta Muhammad algumas vezes, o anjo Gabriel, ele vinha na figura daquele homem. E várias histórias da Sunna que os anjos tomam forma física, como homens, para testar alguns, para apoiar e salvar os outros. O profeta Muhammad disse, sallallahu alaihi wasallam, que ele viu o anjo Gabriel 2 vezes, como a figura do anjo Gabriel. A primeira vez que ele viu o anjo Gabriel, disse que o anjo Gabriel tinha 600 asas. Cada asa, se o anjo Gabriel abrisse, cobriria o Oriente e o Ocidente. O anjo Gabriel é o maior anjo. O profeta Muhammad disse também, foi-me permitido por Deus falar sobre um dos anjos que carregam o trono de Allah. O profeta de Deus disse que entre a orelha e o ombro desse anjo é a distância de 70 anos alguém percorrendo. Então os anjos têm características fenomenais, gigantescas. As pessoas não podem ver eles. Se vissem da forma que eles foram criados, iriam cair de medo, desmaiados. Quais são as suas atribuições? O que os anjos fazem? Os anjos são mensageiros de Deus. O Corão fala, Surah 21, Ibadun Mukramun, servos honrados. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Não se antecipam à ordem de Deus. Os anjos não se antecipam à ordem de Deus. Os anjos glorificam Allah dia e noite e não cansam. Wala yas'amun, não enjoam. Há anjos que Deus criou prostrado, só no sujud, com a testa no chão. Desde que Allah criou os céus e a terra, eles estão assim até hoje. Tem anjos que estão curvados no ruku. Desde o dia que Allah criou os céus e a terra, eles estão até assim hoje. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse que os anjos, malaika, ele disse que os anjos no céu, esses anjos, a grandeza dos malaika, não há no céu nem um palmo no céu, sem que tenha um anjo curvado, prostrado, adorando Allah. Existem aqueles que carregam o trono de Allah. São 8 anjos, o profeta falou. Ou o Corão falou. Surah 69, versículo 17. Imagine o tamanho desses anjos. Imagine o tamanho desses anjos. Se um deles ficasse em pé, a sola do pé dele batia no chão e o tornozelo dele bateria lá no último céu. Allahu Akbar. São as maiores das criaturas de Allah. Tem anjos que são protetores dos humanos, protegem muçulmanos e não muçulmanos. São os anjos protetores, os anjos da guarda. Surah 13, versículo 11. Tem anjos que anotam nossas ações, os ombros direito e esquerdo. O do direito é nossas boas ações, o da esquerda nossas más ações. Kiraman Katibin. Tem anjos também que a função deles é pedir perdão pelos crentes.
Surata 40, versículo 7. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. Anjos no céu pedindo a Allah, perdoe fulano, perdoe fulano. Surata 42, versículo 5, que anjos pedem perdão para Allah pelos crentes. Ó Allah, perdoe fulano, perdoe fulano. Tem anjos que existem, a função deles é só pedir para que Allah perdoe. Esses anjos abençoam e protegem para quem? Talab al-ilm, a quem está à procura do conhecimento. Sabe quando nós falamos que o conhecimento não vai até a pessoa que vai até o conhecimento? Quando você sai da sua casa até a procura do conhecimento na mesquita para aprender a religião, os anjos o acompanham, eles abrem suas asas por reconhecimento à pessoa que está aprendendo a religião. E tem anjos que abençoam aquela pessoa que fica na mesquita esperando a oração. E tem anjos que abençoam aquele que ensina, o professor. Os anjos gostam de escutar o Alcorão. Sim, quando alguém lê o Alcorão, os anjos se reúnem, um chama o outro, venham, fulano está lendo o Alcorão. Quando aconteceu com um companheiro do profeta chamado o Sayyid ibn Hudayr, que uma vez ele estava lendo o Alcorão e viu seu cavalo pulando. E ele ficou com medo, depois falou: profeta, eu estava lendo o Alcorão, o cavalo começou a pular. Sabe o que o profeta de Deus disse? Os anjos estavam escutando você ler o Alcorão, se reuniram escutando a sua voz, estavam próximos da sua boca para escutar a sua voz. E os anjos e os cavalos sentiram a presença dos anjos e se assustaram. Tem anjos que estão passeando agora, nesse mesmo momento que você está me escutando. Tem anjos andando agora na rua, passeando. Fazendo o quê? Procurando quem está lembrando de Allah. Falamos em árabe, majalis al-dhikr. Anjos que estão rodando aquela terra. Se alguém está falando de Allah, falando do Islã, falando do paraíso, falando do Jannah, esses anjos vão aonde? Procuram essas pessoas e dizem o quê? Povo de anjos, venha cá. Fulano está falando de Allah. Fico escutando. E se as pessoas ficam falando Subhanallah, Alhamdulillah, os anjos se reúnem ao seu redor e repetem tudo que ele fala também. Tem anjos que ficam dizendo amém por cada súplica que você fala. Como o profeta disse, que cada pessoa que pede a Allah pelo seu irmão, o que significa isso? Eu aqui, onde estou, falo: ó Allah, abençoe, proteja, encaminhe, oriente quem está me observando agora, quem está me acompanhando agora. O profeta disse: cada vez que eu falar isso para alguém, tem um anjo no meu ombro dizendo amém. E você terá o mesmo que pediu para o seu irmão. Onde você está agora na sua casa, no seu trabalho, no celular, no computador, smartphone, no carro, na rua, na mesquita, tem um anjo atrás de você. Por cada vez que você pedir a Allah, abençoe fulano, proteja fulano, cuide da saúde dele, tem um anjo dizendo atrás de você amém. E você terá o mesmo que pediu para o seu irmão. E tem um anjo que fica ao lado do túmulo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa você não sabia, né? Tem anjos que ficam ao lado do profeta Muhammad, mesmo depois que ele faleceu. Sabia desta? O que eles fazem? Quando alguém fala Salamu alayka ayyuhan nabi, que a paz seja contigo, ó profeta, ou fala Sallallahu alayhi wa sallam, Allah diz para esses anjos: diga ao profeta, pela sua alma, seu espírito, diga ao espírito do profeta Muhammad que o fulano mandou Salamu alaykum para ele. Allahu Akbar. E sabia que lá onde fica a Kaaba, anda sempre reto, lá no céu. No sétimo céu tem um lugar chamado Al-Bayt al-Ma'mur, uma casa igual uma Kaaba, que em acima é o trono de Allah, lá em cima, que todo dia, sabe quando os peregrinos vão para Meca fazer as 7 voltas na Kaaba? Sabe? Lá no Bayt al-Ma'mur, lá em cima, na Kaaba, que fica lá no céu, todos os dias, Deus que ela criou os céus e a terra, 70 mil anjos entram lá para fazer o tawaf, circundarem, e ficam lá fazendo esse movimento e só vão voltar no dia do juízo final.
Tem anjos, quando a pessoa está doente, os anjos pedem, ó Allah, só cuide dele. Quando a pessoa está morrendo, preste a falecer, vem um anjo. Surata 42, 41, desculpa. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaika. Os anjos descem. A pessoa está quase morrendo. Vem anjos que descem dizendo: não tenha medo. Não fica com medo do que está vindo, a morte. Não fica com medo da morte. Nem fica triste por sair desse mundo. Boas novas por aquilo que te foi prometido. Assim como nós só éramos os vossos protetores nessa vida, vamos acompanhar você na outra vida até o paraíso. Tem anjo da morte que tira a alma da pessoa. Tem os anjos também no túmulo. Quando a pessoa é enterrada, ficam questionando. E podem também castigar a pessoa no túmulo. Tem anjos que recebem as pessoas no paraíso. والملائكة عليهم يدخلون والملائكة يدخلون عليهم كل باب سلام عليكم بما صبرتم. Tem anjos na porta do paraíso. Fazendo o quê? Dizendo salam aleikum. Entre em paz. Parabéns por aquilo que vocês passaram. Sofreram na vida terrena. Entre. Tem anjos que guardam o paraíso. E tem anjos que guardam o inferno. Tem anjos que acompanham as pessoas na rua. Tem anjos que ficam esperando alguém te pergunta: onde é que você está indo? Tem anjos que acompanham as pessoas. Como você sabe, os anjos são a maior das criações de Deus. É um pilar da fé. Acreditar nos anjos, na sua existência, naqueles que nós conhecemos seus nomes, nas suas características, nas suas atribuições. Esses anjos, eles não interferem em nada na decisão de Deus. Eles não compartilham nada de divindade do grandioso. Não sabem o futuro. Não sabem o futuro e nem o oculto. São servos de Deus, obedientes, nossos amigos. Portanto, o muçulmano não pede para os anjos, não diz: ó, anjo me proteja. Não, pede para Allah. O anjo não sabe o futuro, não sabe o oculto, só Allah. Se nenhum anjo sabe, você acha que um adivinho, vou ler sua mão, eu vou botar um olho para proteger, eu vou botar a vassoura virada de cabeça para baixo, não vai proteger, tu acha que isso vai proteger? Os anjos só protegem com a permissão de Allah. E algumas pessoas dizem: o Satanás era um anjo. Não, Satanás não era anjo. Ele era um djinn. E para falar de djinn, vamos falar na próxima aula. E você, eu, você, todos nós, quando nós estamos rezando o Tahiyatu, quando você fala Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, que a paz esteja conosco e com servos de Deus virtuosos. Sabe quem são eles? Os anjos. Os anjos respondem para você o salam. Que Allah nos proteja com a sua proteção, que Allah nos abençoe com a sua bênção. Até o próximo encontro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.